surpreende e entristece o Brasil. O Jornal Nacional revisita a carreira de quase 70 anos. O criador de personagens divertidos que marcaram a história do humorismo. O entrevistador inteligente, culto e curioso que enriqueceu o fim de noite na televisão. Como é seu nome mesmo? Roberto Carlos. O talento múltiplo, consagrado também na literatura, nas artes. Agosto não honrou a tradição festiva das sextas-feiras. Foi um dia tristonho para um país inteiro. Boa noite! Quem tanto nos fez rir nos deixa hoje mais tristes. Foram 84 anos de vida, mais de 60 deles compartilhados com o público. O Brasil, acostumado a vê-lo nas últimas décadas, nas madrugadas, soube às 3 da manhã desta sexta-feira que ele tinha partido. A ex-mulher de Jô, Flávia Pedras, publicou numa rede social. Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Você é orgulho para todo mundo que compartilhou de alguma forma a vida com você. Agradeço aos senhores tempo e espaço por terem me dado a sorte de deixar nossas vidas se cruzarem. Um anúncio que também trouxe um conselho, uma mensagem para todos nós que nos divertimos com Jô Soares, repetimos tantos bordões e sorrimos com aquela inteligência afiada. Celebrem, façam um brinde à sua vida. A vida de um cara apaixonado pelo país aonde nasceu e escolheu viver para tentar transformar, através do riso, num lugar melhor. Foi a despedida de quem muito amou. Obrigada para sempre pelas alegrias e também pelos sofrimentos que nos causamos. Até esses nos fizeram mais e melhores. Amor eterno, sua Bitica. Jô Soares morreu onde viveu boa parte da vida, em São Paulo. Ele estava internado há uma semana aqui no Hospital Sírio-Libanês. Em respeito ao pedido da família, o hospital não divulgou o motivo da internação nem a causa da morte. Segundo a equipe médica, Jô Soares faleceu às 2h20. E foi ainda no hospital que Flávia escreveu a mensagem comunicando a morte dele. Agradeceu os muitos momentos inesquecíveis. Obrigada pelas risadas de dar asma, por nossas casas do meu jeito, pelas viagens aos lugares mais chiques e mais mequetrefes, pela quantidade de filmes que você achava uma sorte eu não lembrar para ver de novo, e pela quantidade indecente de sorvete que a gente tomou assistindo. E como não lembrar do que o próprio Jô dizia. Todo gordo é cordial, jovial e bonachão. Se você encontrar um gordo mal-humorado, é que ele não é gordo, ele tá cheio. Secreta me deixa exausto. Mas é que a festa é do povo, mas o povo não brinca. Não brinca. Eu quero aplaudir. Cacau só, cacau só, cacau só. Sois rei, sois rei, sois rei. Para a maioria dos brasileiros foi a primeira notícia do dia. Jô Soares tinha morrido durante a madrugada. E a comoção que isso provocou logo cedo foi generalizada. Sem aviso, sem uma despedida, o Brasil tinha perdido um artista de talentos múltiplos, compartilhados generosamente com o público ao longo de 6 décadas de carreira. Tchau, Lelé. Tchau, da Copa. Hoje, vamos misturar nossas lágrimas. As de tristeza pela perda de um dos maiores artistas do país. Se eu encontrava um lugar para comer. E das gargalhadas que Jô Soares dedicou a vida a arrancar da gente. Os pigmeus cresceram. Isso é uma notícia hoje que é um espanto. A foto do bebê bochechudo era a foto do crachá do Jô na Globo. Mais uma graça daquele que nasceu para o humor. Dom que ele descobriria se desviando do destino traçado pela família. José Eugênio Soares nasceu no Rio de Janeiro em 1938, filho de um empresário e uma dona de casa. Teve o privilégio dos bons colégios internos, mas também a saudade e a vontade de se sentir amado. Pelo fato de sempre ser gordo, eu preferia ser conhecido pelo espírito do que
pelo físico. Então era muito exibido. Num colégio na Suíça, onde ficou dos 12 aos 17 anos, foi abandonando a ideia de ser diplomata e se apaixonando pelos palcos. Assumiu que era gordinho, sim, e muito mais que isso. Sempre ia teatro, sempre ia assistir show, ia para Coxia ver como é que era, como é que fazia. E já inventava números de sátira cinema americano, a dança com os sapatinhos que eu calçava nos dedos. Nessa última entrevista para o Sport TV no mês passado, Jô relembrou um outro momento emocionante da sua adolescência na Suíça. Mas vamos falar da de 54. Foi uma Copa incrível. Foi quando o futebol da Hungria foi mostrado ao mundo. Por mais que queiram dizer que o Brasil foi garfado, ou que não tem nada disso. Os húngaros eram absolutamente superiores, muito superiores. E deram um baile. Foi isso que aconteceu. O teatro e a turma do teatro passaram a ser um mundo encantado para o Jô, quando ele voltou ao Brasil. Mas as telas do cinema e da televisão foram as primeiras vitrines para o talento e a inteligência daquele que nos anos 1950 e 60 se tornaria um dos protagonistas da primeira geração de humoristas da TV brasileira. Puxa, que coincidência, igualzinho o meu. O som das velhas máquinas de escrever foram trilha sonora de boa parte da vida do Jô Soares. Começou escrevendo para os grandes atores da época. Eram os primeiros teleteatros e programas humorísticos da TV brasileira. Não demorou a atuar com gigantes como ele. Eu te perdoo porque você é uma criança. Em 1960, São Paulo foi a cidade escolhida para trabalhar e viver. Chegou casado com a atriz Terezinha Austrégésilo, com quem teve o único filho, Rafael. A paternidade discreta do filho autista se tornou mais conhecida do público num momento de dor. Rafael morreu em 2014. Eu tinha um orgulho dele, desse talento musical que ele tinha, ouvido absoluto. A gente ia no futebol, ele ficava enlouquecido. Eu dizia, o que foi, Rafinha? A torcida tá errada. Tá entre si bemol e si, não existe essa nota. E a Tereza largou tudo para durante 51 anos se dedicar ao nosso filho. Mas, enfim, eu só queria não deixar de fazer essa parte a respeito do Rafa. Em 1970, Jô Soares veio para a Globo e já chegou chegando. Num mundo que se revoltava contra a guerra do Vietnã, num Brasil que vivia os anos de chumbo da ditadura, num momento de violência e conflitos, ele estreou ao lado de Renato Corte Real, provocando e propondo. Faça humor, não faça guerra. Eu tinha 3 dentes de ouro. Arrancou? Não. Dormi com a boca aberta e me roubaram. Com textos dos parceiros Max Nunes e Haroldo Barbosa, o humorístico tinha um elenco de feras que toda semana arrancava gargalhadas do público. Em 1973 veio a irreverência de Satiricon, com sátiras de novelas, jornalismo e do dia a dia. 6 colheres de açúcar. Sempre tem uma observação do cotidiano do Brasil e tem que ser político, né? E acho que todo programa tem que é naturalmente político. O irmão Carmelo foi um dos personagens que Jô criou e interpretou no programa O Planeta dos Homens. E esse era só o começo. Tentar escolher um personagem preferido é missão impossível.
Jô Soares e seus parceiros criaram mais de 200 e poderíamos passar a noite aqui lembrando. Tu também foi ponta, Telê! Bota ponta na seleção, Telê! Zé da Galera foi um dos personagens de Vivo Gordo. O programa estreou em 1981. É o defensor das minorias, é sempre contra as tiranias. É avião ou passarinho, vem rabicho, ou se parece mais com outro bicho. Um livro que eu tinha comprado sobre história em quadrinho. E eu vi a capa do livro e falei assim, pô, seria legal inventar um super-herói gay. Capitão Gay. Aí fui pra máquina de escrever e escrevi o primeiro. Jô chegou a ter um quadro censurado durante a ditadura militar por chamar um personagem de Gandola, uma referência aos militares. Quem me mandou aqui foi o Gandola. Jô fez ainda o General Gutierrez. Um general argentino que depois que a democracia chega à Argentina, ele tem que fugir de lá, porque era um general da ditadura, ele se disfarça de baiano. Meu nome é Severino Silva, brasileiro, civil, baiano legítimo, nascido em São Jorge dos Ilhéus, amigo de Jorge Amado. Eu sou médico. Quando o país começava a sair do regime militar, deu vida ao general que passou 6 anos em coma e acordou num país diferente. Tirutuba é um general que tinha entrado em coma antes da abertura e que tinha saído do coma anos depois, em plena abertura. Então ele ficava horrorizado com as... E além dos diálogos impagáveis, das bem-humoradas críticas sociais e políticas, das caracterizações de gênio, nos vários programas de humor que fez na Globo, ele criou bordões que caíram na boca do povo e entraram para a história da cultura popular. Que ignorância, meu Deus do céu, que ignorância. Não sou eu, só não me comprometo. Mas a ignorância da juventude é realmente um espanto, falou? É um espanto. Te pago 500 cruzeiros, porque eu sou seu amigo. A essa altura, o Jô Soares já era um artista consagrado. Mas ainda faltava marcar a história da televisão brasileira de outra forma, em outro horário. Foi em 1987 que o Brasil descobriu uma boa razão para ir dormir tarde. Jô Soares realizou o sonho de fazer um programa de entrevistas. Digo alô ao inimigo, encontro um abrigo no peito do meu traidor. Estar naquele sofá, ser entrevistado por um dos mais admirados artistas do país, era a glória. E aí, perdeu 20 quilos, Tinzinho? Não, 20 litros. Perdeu... Só litros, só. Quilos não perdi nada. 20 litros? 20 litros, era só água e o uísque, né? Água e uísque. Em 2000, Jô trouxe seu sofá para a Globo. O talk show de inspiração norte-americana que tinha estreado no SBT seria aqui o programa do Jô. Doutor Roberto, quando você era bem criança, qual era o seu sonho? O que você queria ser quando crescesse? Tinha alguma... Eu continuasse meu pai. Mesmo, mas de pequenininho. Eu, por exemplo, quando eu era menino, tinha mania de ser bombeiro. Você nunca teve esse sonho? Eu era jornalista. Jornalista? Se personagens foram mais de 200, nas entrevistas ele exagerou ainda mais. Foram mais de... Jô dizia sentir um imenso prazer nos bate-papos. Descobria histórias maravilhosas entre brasileiros anônimos e generosamente revelava novos talentos. Parabéns! Repete seu nome pra mim? Fábio Porchat. Fábio Porchat. Fábio Porchat, uma salva de palmas pro rapaz. Um time que fez sucesso foi o das Meninas do Jô, que tinha jornalistas como convidadas. Você falou muito bem, tá certíssimo. Eu não entendi assim, bem. Pronto, falou. Mas... É mentira. O domínio sobre vários assuntos, as 5 línguas que falava e a simpatia sem fronteiras nos brindaram com entrevistas memoráveis com estrelas internacionais. É a primeira vez que vim em Brasil. E vine direto a ver a Jô. Fantástico. ¿Tú allá o no? ¿Tú allá?
Sì, ho vinto l'Oscar per il migliore film straniero nel 90 con Nuovo Cinema Paradiso. Che mi fa piangere. Anche oggi ho visto un po' di film che mostriamo. Pierre Cardin, s'il vous plaît. Jô foi dos primeiros apresentadores a ter uma banda num programa de entrevistas. Muito simpático e ele era também muito musical, né? Ele era ótimo músico, ele gostava de tocar também. E as canjas continuaram. Os músicos se tornaram grandes parceiros. Uma música, ele cantava, adorava cantar, a gente fez os arranjos, fez tudo direitinho, mas não foi pro disco, que é a música My Funny Valentine. E aí eu vou prestar homenagem a ele, muito singela. Mas não é porque estava tocando ou entrevistando que Jô deixaria de nos fazer rir. E se estivesse tão bem acompanhado então, a conversa com Hebe, Nair Belo e Lolita Rodrigues se tornou um clássico, exibido, reexibido, visto e revisto. Ontem eu vendo o seu programa, passa nos Estados Unidos. Passa nos Estados Unidos. Posso dar uma mensagem lá? Claro. Cadê a câmera que fala? Hello! Altíssima antena, por uma altíssima antena, a cruz que Anchieta plantou. O último programa emocionou o público. Hoje, dia 16 de dezembro de 2016, dia da última apresentação do programa do Jô, em sua última temporada. Ziraldo foi o último entrevistado. Aí eu lancei o Xangô de Baker Street. Você falou, com esse título não vende um livro. Não minta agora, não diga que é mentira. Não, não era um livro e não era... Não era... Era sim. Se chorei ou se sorri, Roberto Carlos pediu para ser entrevistado antes de Jô encerrar seu programa de entrevistas em 2016. Não imaginava as emoções que viveria naquele sofá. Quando posso cantar essa música para amigos queridos como você, como parentes meus queridos, meu irmão... Jô Soares ainda enveredou por outros ramos artísticos. Um violino raro desaparecido, o imperador Dom Pedro II, uma diva francesa. O tempero popular brasileiro, a nobreza e o suspense foram alguns dos elementos que Jô Soares misturou no livro que virou filme, O Xangô de Baker Street. Foi publicado em 1995. Um sucesso. O ladrão do violino é mesmo o Killer Serial. Leitor voraz também escrevia muito, não só artigos e colunas em revistas e jornais como o Globo e Folha de São Paulo. Nos livros, o destaque eram romances com assassinatos em série, misturando pesquisa histórica e ficção. Foram 4 romances, além de O Xangô de Baker Street, O Homem que Matou Getúlio Vargas, Assassinatos na Academia Brasileira de Letras e o último, As Esganadas, de 2011. E como se fosse pouco, além de escrever, Jô também era artista plástico. A paixão primeira nunca foi abandonada. Jô Soares amou e se dedicou a escrever e atuar no teatro. O teatro é a base de tudo, o palco, e tudo é teatro. Começou no final dos anos 50. Atuou ao lado de Cacilda Becker, que o incentivou a fazer direção de espetáculos. Dirigiu clássicos de Nelson Rodrigues. Encantou plateias no Brasil e em Portugal, declamando poemas de Fernando Pessoa. E interpretou personagens irreverentes de tramas históricas adaptadas por ele mesmo. Sim, é ele mesmo, o medonho monstro de Frankenstein. No Teatro da PUC de São Paulo, em 2018, dirigiu e atuou pela última vez.
interpretava um juiz na peça A Noite de 16 de janeiro. Essa era a data de nascimento do Jô e a coincidência foi o que o fisgou para esse último espetáculo. Ela é culpada ou inocente? Não foi nos palcos nem nos programas de TV que Jô Soares apareceu em público pela última vez. Jô andava preocupado com o Brasil e, num dos momentos mais difíceis do país, fez questão de dar a sua contribuição como cidadão. Foi aqui, na fila da vacinação contra a Covid, que eu me encontrei com ele no dia 27 de maio do ano passado para que desse um recado importante no Jornal Nacional. Que bom ver você aqui. Eu acho que é fundamental fazer uma campanha, porque eu sei que tem gente que toma a primeira dose e não toma a segunda. Eu não entendo. E tem gente que não toma a vacina. Isso realmente é uma coisa medieval. Jô estava com 83 anos, com dificuldade para andar, nem saiu do carro para dar seu exemplo e receber o imenso carinho do público. Foi assim naquele dia e em todos os outros em que os brasileiros puderam aplaudir, rir muito e aprender tanto com esse artista grandioso, que certamente dominou o tempo. Nos faz chorar de tristeza hoje, mas sempre nos fará também chorar de rir. Eu não consigo sentir a passagem do tempo nesse sentido de dizer, nossa, já fiz isso, já vivi tanto tempo. Eu não consigo ficar me analisando. Eu acho que as coisas que são muito planejadas dificilmente acontecem. No meu caso, as coisas foram rolando, vamos dizer assim. O medo da morte é um sentimento inútil. Você vai morrer mesmo, não adianta ficar com medo. Eu tenho medo de não ser produtivo. A seguir você vai ver como os brasileiros reagiram à perda desse artista genial. Eu tô nervoso aqui. Nervoso por quê? Jô. Quando eu tô aí, fico calmíssimo aqui, que eu fico nervoso. Estamos dividindo tudo aqui, microfone, CD, vinho. É a crise. Tô igualzinho a ele. Não, mas o seu cabelo tá grisalho. O do Bira tá um algodãozinho. Aqui. Caixinhas. Põe pra mim aqui, por favor. Aqui. Agora, ficou uma coisa. Pronto, aqui já tá. É sem acento, todo mundo é sem acento. É sem acento, é sem acento. A morte do Jô Soares tirou da classe artística brasileira um amigo muito querido e uma referência de excelência profissional. Ser entrevistado pelo Jô é uma lembrança para a vida toda. Um entrevistador raro, único, fez tantas entrevistas. Eu falei sobre coisas que eu achei que a minha timidez não permitiria. E isso era mérito dele, absolutamente dele, da maneira dele entrevistar. Amor, gratidão e afeto para Jô sempre. Willem Van Verhelt foi diretor do programa do Jô durante os 16 anos no ar. Conhecia bem o Jô por trás das câmeras. O legado que ele deixa é a variedade de áreas que ele atuou e todas com sucesso. Era um parceiro, um amigo enorme. E ele vazia um ambiente bom. Então, eu não me sinto muito bem triste aqui falando, porque ele é uma pessoa de alegria. José Bonifácio Sobrinho também conhecia bem Jô Soares. Boni foi o responsável pela estreia do Jô na Globo, na década de 1970. Muito triste. Afinal, 62 anos da mais pura amizade. Uma admiração total pela fascinante personagem que foi Jô Soares. Eu quero dizer para vocês que ele fez da vida dele duas coisas fundamentais: humor e amor. Jô Soares foi um dos assuntos mais comentados na internet hoje. Muitos fãs e admiradores postaram homenagens e amigos e colegas artistas também fizeram questão de se despedir dele e de lembrar do talento de Jô. A apresentadora Adriane Galisteu falou da tristeza de perder o amigo, diretor, conselheiro e vizinho e que vai seguir aplaudindo através de obras dele e aprendendo com ele. A cantora Marisa Monte lembrou o exemplo de inteligência e de humor e que Jô vai morar nas melhores lembranças e no coração. Pelé lembrou do grande amigo, inteligente, perspicaz, bem-humorado e que adorava uma boa conversa. Para o produtor musical Nelson Mota,
Jô representa um artista completo, que usou seus dons e esforços para alegrar, divertir, emocionar e esclarecer o público. Pedro Bial, que substituiu o apresentador nas madrugadas da Globo, disse que Jô faz parte da história do Brasil. Quem planta humor, colhe amor. A gente te ama, Jô. Obrigado. Tudo que ele fez, e ele fez tanto, ele fez em doação. Só nos trouxe alegria, só nos trouxe inspiração, só nos trouxe explicação para esse projeto Brasil. O que há de bom, o que é possível, sempre pela lente do humor mais amoroso, estará presente, permanecerá presente por muito e muito tempo, talvez por toda a história do Brasil. Com Jô Soares, Fábio Porchat aprendeu que humor é mais do que arrancar risos. Foi o cara que me fez descobrir que fazer os outros rirem é uma missão. O que acontecia no Jô acontecia no país. O Jô Soares sempre foi um exemplo de pessoa engraçada, brilhante, extrovertida e generosa. E além do mais, só levar a maçã junto. Mas junto? Ô, mas o anda olhando? Ele conversava com a sociedade de uma forma do humor, característica do humor dele, mas conversando com a sociedade do que está acontecendo, né? Como se tivesse perdido um parente muito próximo, tivesse perdido um tio querido, um pai querido. Apesar da tristeza de sua partida, eu celebro toda a sua vida, toda a sua obra, todos os seus personagens, toda a sua contribuição, toda a sua inquietação intelectual e o seu amor e o seu carinho. Viva Jô Soares! O Jô foi embora, um dos caras mais importantes dentro da nossa cultura, tanto no teatro, no cinema, na televisão. Um grande abraço para toda a sua família. O ator e amigo Marcos Caruso lembra do talento de Jô em usar o humor para conversar com quem quer que fosse. Ele entrevistava pessoas, chamando presidentes de você, trazendo para o chão, né? Para o chão, o entrevistado, e falando às vezes coisas fortes, muitas vezes coisas fortes, verdadeiras, contundentes, com um humor como se aquela palavra mais forte não fosse tão forte. Não sou mais, mas fui. Professor, eu digo que ninguém vai disputar. Senador, ninguém vai contestar. Não vá para a cama sem ele. Ele fala assim, esse bordão num dos seus programas da noite. E hoje nós saímos da cama sem ele. Num vídeo, o cartunista Ziraldo, recordista de participações no programa do Jô, se despediu do amigo. Jô, eu vou sentir muito a sua falta, viu? Um beijo de mago para você. Não tá acabando o programa, não. Eu tô falando assim. Não, mas não. Muito obrigado, Jô. Como é que você é maluco de pedra? O cantor Roberto Carlos gravou um áudio em homenagem a Jô. Eu tive o privilégio de conhecer o Jô. Eu conheci na época da Jovem Guarda e depois o privilégio de estar com ele em algumas ocasiões no programa dele e tudo mais. E cada vez eu vi que ele era realmente um cara muito especial. Sinto muitíssimo, muito o que aconteceu com ele. Foi Jô Soares quem trouxe Cláudia Raia para a televisão. A estreia foi em 1984, no Viva o Gordo. Só tem um jeito. Qual é, hein? Vamos malhar! Vamos malhar! Um anjo da guarda, para mim e para tantas outras pessoas, pela sua generosidade e seu amor pelo outro, pelo amigo, pela pessoa que estava ao lado dele. Então, meu amigo, se tem uma pessoa que eu devo muito obrigado, é você. Muito obrigada, Jô, pela sua existência. E continue brilhando, porque você sempre será uma grande estrela que nos ilumina. Eu te amo. O vice-presidente do Grupo Globo, Roberto Irineu Marinho, divulgou a seguinte mensagem, abre aspas. Perdemos hoje uma das figuras mais geniais da nossa cultura. Jô Soares começou na Globo no início dos anos 70 e ajudou a escrever não só a nossa história, mas a da televisão brasileira. Foi ator, produtor, diretor, autor, escritor, pintor, mas acima de tudo foi um mestre.
um mestre na arte de ler e de interpretar o Brasil e os brasileiros e de fazê-los rir com sua graça, inteligência e elegância. Seus programas de humor fizeram uma crônica da nossa história com seus mais de 200 personagens, que foram também parte da família de várias gerações. No sofá do programa do Jô se sentaram o Brasil e o mundo. Jô era um artista completo. E prossegue a mensagem de Roberto Irineu Marinho. Eu conheci o Jô nos anos 70 e nos falávamos sempre. Além da troca de carinhos, trocávamos também doenças raras, como 2 bons hipocondríacos. Dele me despeço com pesar e repetindo o meu pai, quando por ele foi entrevistado, com o orgulho de dizer que trabalhamos juntos. A cultura, a história, a televisão, o Brasil, todos nós, Jô, vamos sentir sua falta. Viva o gordo. Fecha aspas. Perder Jô Soares está doendo no país inteiro. O dia amanheceu triste para brasileiros de todos os cantos acostumados a rir com o Jô. 11, 12. Fiquei muito chateada, porque eu gostava muito dele, né? Um ícone pra gente. O Jô Soares eu peguei quase que tudo. O Satiricon pra cá, a Lu, Bota Ponta, Tele. Eu já tô emocionado só em falar no cara. Fez muitas faltas e vai fazer o nosso país, que é o Brasil, né? Não! Não faça isso! Mas as próprias lembranças se encarregaram de mandar a tristeza embora. Uma pessoa alegre, feliz, que desfrutou, aproveitou a vida. Muito lindo o que ele fazia. E qual é a solução, Majestade? É fácil, é só botar mais água no leite. Eu acho assim, ele contribuiu bastante. A vida dele não foi em vão. Ele ajudou bastante as pessoas a serem alegres, mais inteligentes, mais... com uma visão melhor do mundo. Jô era um papa do humor. Tá precisando de mais Jô Soares, tá precisando de mais comédia. E é uma saudade imensa. Nas memórias, além da alegria, também aparece a inteligência. E as duas coisas juntas. Gostava muito do humor dele, achava um humor muito inteligente, né? A maneira que ele perguntava para os entrevistados sem ter medo, né, de alguma polêmica. Vai deixar muita saudade. Vai deixar um legado muito grande. A memória é do Jô Soares, que atuava, escrevia, apresentava, entrevistava, de alguém que não pode ser classificado numa caixinha só. Mas num esforço para resumir quem ele foi, talvez a gente possa dizer um comunicador, como poucos. Alguém que tinha o talento de se conectar com as pessoas, fazer parte das nossas vidas, colocar palavras na nossa boca. Deixa eu ver sua boquinha, abre a boquinha, abre... Bocão! Bocão, a minha amiga é conhecida, o pessoal chama Bocão. Eles falam quando eu passo um batom vermelho. O que fala? Chamam de Bocão. Beijo do gordo, né? Esse é top, esse não dava pra esquecer. Beijo do gordo. Beijo do gordo. Os programas do Jô atravessaram gerações e também remetem à nossa própria história. A gente assistia todas as noites, comendo salgadinho, pipoca, alguma coisa, dando risada das piadas. Minha mãe amava, colecionava caneca. Um dos sonhos dela era ter uma caneca do Jô Soares. Ela queria ir até o estúdio e pedir uma caneca do Jô Soares. Alguém que nos fez tão bem, só podemos desejar o mesmo. É um ser genial e onde quer que ele esteja assim, recebendo todo esse carinho, todo esse amor que ele merece. Que Deus abençoe ele, a família dele, que é muito triste perder o íntimo querido. Eu sei o que é isso, eu sei que dói muito e tá doendo na família, né? Beijo do gordo. E a vocês todos, meu muito obrigado. Um beijo do gordo, boa noite. Logo mais, depois do Globo Repórter, a Globo vai fazer uma exibição especial de Viva o Gordo em homenagem ao Jô. Beijo do gordo! Não chorem à beira do meu túmulo. Eu não estou lá. Estou no soprar dos ventos, nas tempestades de verão e nos chuviscos suaves da primavera.
Eu sou a pressa inquieta dos ruídos da cidade e o silêncio das madrugadas. Não chorem à beira do meu túmulo, eu não estou lá. Estou no brilho das estrelas perfurando a noite e no cantar alegre dos pássaros. Não chorem tristes à beira do meu túmulo. Eu não estou lá, eu não morri. Eu sou a vida incessante e livre que corre nas águas do rio. Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vai ler um livro.